Anderson, só para a gente fazer um adendo antes da gente ir para o tão esperado momento do dia, que é a premiação, né? Os vencedores já estão aqui ansiosos para saber as colocações. Você tem uma ressalva para falar sobre os estudantes, um trabalho que está sendo feito com engajamento legal, né? Exato. Vou até ficar de pé, gente. Suelen, toda essa discussão de tecnologia, de digital, tecnologias tradicionais, quando a gente pensou o concurso de produtividade elevada em campo, a ideia original sempre foi no dia a dia do agricultor, no seu manejo, nos seus resultados. E aí, diz que a ideia você tem que torturar ela até que ela confesse, né? E nesse processo de torturar a ideia do concurso, a gente nasceu um concurso dentro do concurso, que é o conhecimento elevado em campo. E esse concurso ele surgiu com o propósito de realmente já pensar em sucessão. Nós estamos do meio para o fim da nossa vida. Essa é uma verdade inevitável. Então, a gente começou esse concurso do conhecimento elevado em campo, inicialmente com um grupo de alunos do professor Césio. Mais cedo eu conversava com o pessoal da Universidade Federal de Goiás e a gente também está em conversa com outras universidades, para exatamente já engajar e envolver esse aluno que está lá no seu terceiro, quarto ano de ciências agronômicas, de faculdades ou de cursos relacionados ao mundo agro, para já trazer esse aluno para o mundo da tecnologia agrícola, para já trazer esse aluno para o contato com o produtor rural, para já trazer esse aluno para um contato com a empresa, porque esse é um dos grandes legados, fazer a formação de mão de obra, que é um desafio muito grande. Eu tenho certeza que todos que estão aqui na sala, seja numa empresa, seja numa propriedade rural, existe um desafio muito grande da formação de mão de obras. Então, esse é um ponto que era para ter comentado no painel anterior, acabou por conta de tempo a gente pulando para esse fato. Esse é um dos grandes legados que a gente consegue trazer para dentro do GETAP, formar capital humano. E dentro dessa lógica, até porque depois que a gente apresentar aqui os números gerais do campeonato agora, do inverno 22, e trazer também o anúncio tão esperado dos 3 maiores produtividades do milho sequeiro, das 3 maiores produtividades do milho irrigado, depois a gente tem lá um coquetel aqui na varanda, que vamos pegar um pôr do sol super bonito, então eu não quero me delongar muito nesse tema e começar a mostrar para vocês alguns números relevantes. E aí só um detalhe, todas as apresentações que foram mostradas aqui hoje e também relatórios detalhados estarão disponíveis lá no site, então vocês, obviamente, podem tirar foto à vontade, do jeito que quiserem, mas todo esse material, e até com maiores detalhes, porque o tempo aqui não permite uma apresentação muito extensa, estarão disponíveis no nosso site, e a partir de amanhã também todas as apresentações aqui já estarão no canal do GETAP no YouTube, para vocês reverem, consultar algum comentário que foi feito, alguma coisa assim, e principalmente compartilhar com aqueles que não, por algum motivo, não puderam estar aqui presencialmente. Muito bem, de forma muito sucinta, muito direta, alguns números principais do Campeonato Inverno 22 do GETAP. Primeiro ponto, 153 produtores inscreveram campos para serem auditados. E, obviamente, por questões ou de produção ou por questões de clima, nem todos esses campos foram produzidos. Mas o que me chama a atenção é que, do ponto de vista de amostragem, do ponto de vista de representatividade, nós já temos campos auditados. A manchinha verde no mapa, ela reflete a área plantada com milho da segunda safra, o milho do inverno. Então, nós já temos uma amostragem, mesmo que ainda pequena, mas a gente já começa a ter pequenas fotografias, pequenas pílulas de todas as regiões que produzem milho inverno no Brasil. Obviamente que, na medida em que essa base amostral sai de 150 para 1.500 agricultores, as questões estatísticas, variância, desvio padrão, tudo isso ficam mais confiáveis, mais fidedignas com o que a gente enxerga na realidade. Mas já nos deixa satisfeito de ver que a gente já tem uma pegada em praticamente todo o Brasil que produz milho na segunda safra. A manchinha verde na região do Cealba, conversava ontem com o Diego, no próximo campeonato seguramente a gente vai ter alguns alfinetes espetados naquela região, porque é uma região que, apesar de uma área plantada menor comparado com o que é o Mato Grosso, comparado do que é o Goiás, é uma região, Paraná, é uma região extremamente estratégica para o abastecimento do milho
de Pernambuco, que tem uma base de proteína animal bastante relevante e que é uma região deficitária na importação de milho. Mas o primeiro ponto aqui que me chama a atenção é esse, que a gente já tem uma cobertura em praticamente todo o Brasil que planta milho da segunda safra. Outro ponto que chama a atenção, então, como eu falei, isso representa dos quase 16,5 milhões de hectares, aonde nós temos produtores e campos que foram auditados no Campeonato de Inverno 22, a área equivalente dos campos auditados pelo GETAP representa alguma coisa próximo de 90% da área total cultivada com esse cereal na segunda safra. E quando a gente vai, então, para a questão climática, já que eu estou falando de um Brasil tão extenso, a gente tem que tomar o cuidado de não comparar laranja com maçã. O clima de quem produz milho numa região super nobre, super favorável, tipo um sudoeste goiano, uma região da BR-163 do Mato Grosso, não é a mesma condição de clima de quem produz um milho de segunda safra no sul de São Paulo ou no Mato Grosso do Sul, que são regiões mais baixas e mais frias, ou quem produz milho, por exemplo, lá no Mapitobá. Como eu disse, há pouco tempo atrás, era inviável falar que teria uma segunda safra de milho no Maranhão, inviável falar que teria uma segunda safra de milho no Piauí, mesmo no Tocantins. E, com o ajuste da tecnologia agronômica, com o ajuste da capacidade de gestão do produtor rural, dentro daquilo que a gente bate na tecla, desse sistema de produção, mesmo regiões que há 5 anos atrás seria impensável ter uma lavoura de milho de segunda safra, a gente começa a ver essas lavouras e, o mais importante, com bons níveis de produtividade, a despeito dessas diferenças de pluviosidade, temperatura, altitude, tipo de solo, todos esses elementos. E a consequência disso é que, primeiro, genética. No painel mais cedo de tecnologia agronômica, gente, isso é muito claro. O grão de milho, o grão de semente, seja ela de milho, de soja, de algodão, ela sai, vamos dizer assim, da unidade de semente, da indústria de semente, com 100% de capacidade ou de potencial produtivo. O grande desafio é chegar lá no dia da colheita ou entregar aquela semente, aquele grão no armazém, perdendo o mínimo possível do potencial genético que aquela tecnologia enxerga. E quando a gente pega os campos que foram auditados desse ano, primeiro, uma coisa que chama atenção, plantios da primeira semana de janeiro até plantios à metade de março. Então, uma janela de plantio razoavelmente ampla. E nesse ano, diferente do ano passado, não foram campos auditados pelo GETAP, mas a gente viu que nesse ano, até por uma questão que os custos de produção aumentaram, os agricultores arriscaram menos. O ano passado eu vi plantio de milho de segunda safra no dia 10 de abril, numa região que já não chove. O cara colheu muito pouco, mas colheu alguma coisa. Esse ano, com custo mais elevado, com uma incerteza de preço maior, o agricultor voltou um pouco mais para o conservadorismo, e eu diria que talvez 85%, 90% da área de milho que foi plantada agora na segunda safra, foi plantada até a segunda quinzena de março. Mas, primeiro ponto, uma variabilidade, uma janela de plantio que já é bem extensa, são quase 3 meses aí de janela de plantio para a segunda safra de milho. Nas diferentes biotecnologias e nas diferentes cargas genéticas que esses materiais têm, a gente viu aí níveis distintos de produtividade. Um ponto fora da curva ali em 10 de fevereiro, que uma produtividade de 25 sacas, que ficou muito baixa, um milho super precoce, mas produtividades oscilando entre 125, 140, até tetos próximo de 250 sacas de milho por hectare. Detalhe, aqui não está segregado o que é sequeiro, o que é irrigado. Então, isso dá uma amostra, gente, do quão ampla, do quão extensa é a necessidade de tecnologia para a produção do milho na segunda safra brasileira. Com todo esse cenário, o resultado prático é, estes agricultores, 150 e poucos agricultores que participaram do concurso, dos quais 92 auditados, nós chegamos numa produtividade média na casa de 10 toneladas por hectare. Esse ano um pouquinho mais baixo do que o ano passado, e o entendimento nosso é porque a amostra cresceu um pouco mais, então ela ficou um pouco mais ampla, então não dá uma diferença estatística significativa, mas um pouquinho mais baixa. Mas olha só que coisa interessante, tanto pega o GETAP 22, 9.900, 10 mil quilos por hectare, o sequeiro um pouquinho a mais, o irrigado um pouquinho a menos, mas isso é um pouco mais do que o dobro das produtividades médias oficiais, se eu pego o Conab 2022, com 5.300 quilos por hectare. Olha o gap de potencial de produção, e como o Ivan perguntava agora há pouco para o professor Césio, como fazer
que a média que está ali nos 5.200, 5.300 quilos, preenche a caixa d'água até chegar no teto produtivo que os agricultores já estão atingindo hoje. O manejo da genética, o manejo de fertilidade de solos, o manejo da proteção de cultivos, nutrição e fisiologia, tudo isso combinado de forma, eu diria, bastante coesa, né? Nesse sentido, o tema da caixa d'água, né, que é abrindo a caixa d'água para os diferentes estados. A coluna verde escura, gente, são as médias estaduais de acordo com o Conab para cada um desses estados. Então, vamos pegar, por exemplo, um Mato Grosso, 6,4 toneladas por hectare. O teto produtivo está em 10,7. Como preencher essa caixa d'água? Como levar essa régua lá para cima? Paraná, 5 toneladas por hectare, teto produtivo de 9,4 toneladas por hectare. Esta é a grande oportunidade e desafio que a gente tem dentro da cadeia produtiva do milho. Em tese, o Brasil nem precisaria plantar mais 1 hectare de milho. Em tese, toda a área plantada que a gente tem preenchendo essa caixa d'água é suficiente para abastecer mercado interno, é suficiente para abastecer mercado externo. Então, esse é um ponto bastante relevante. E aí, quando eu estratifico, aqui eu coloquei a média geral de todos os campos, auditados, a gente está com uma média de 174 sacas de milho por hectare, e quando eu comparo essa média com propriedades que a gente visita, que fecham com médias de 110, 115, 120 sacas de milho por hectare, a gente vê que média contra média, na média é aquela história, né? Você está com o pé no forno, a cabeça no freezer, e o seu umbigo está a 36 graus, só que você está morto, né? Então, média contra média, a gente enxerga que sim, existe uma oportunidade muito grande de subir a régua do Brasil para os seus 160, 170 sacas de milho por hectare. Obviamente, tem campos que vão lá para o limite próximo das 250 sacas de milho na segunda safra, numa realidade de sequeiro. Na realidade de irrigado, a produtividade é um pouquinho mais baixa, o que até parece ser um contrassenso, mas um ponto importante de pensar é o seguinte: disponibilidade de água, custo de energia e a própria questão de região e tudo mais. Então, a irrigação, ela sim é uma ferramenta extremamente importante em boa parte do Brasil agrícola, porém ela não é um santo remédio, ela não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas. Irrigação ela tem que ser usada de forma muito racional, do ponto de vista do recurso hídrico propriamente dito, mas sobretudo também do ponto de vista econômico. Então, acho que aqui a gente tem um ponto que chama atenção, é de onde queremos chegar. Onde queremos chegar e podemos chegar é numa produtividade de milho na segunda safra brasileira, na casa dos 170, 180 sacos de milho por hectare, que é sair hoje de um patamar de 120, 130, que a gente vê de forma muito comum nos diferentes campos aí do Brasil. E dito isso, a gente começa a investigar um pouco da receita do bolo, né? Quais são as fórmulas? E a principal delas, gente, uma vez selecionado a carga genética, uma vez selecionada a biotecnologia que acompanha essa produção, a gente começa com um tema. Até agora, no final do ano, a gente vai publicar um livro aí, onde a gente compila 20 anos de dados de biotecnologia que a gente pesquisa lá na casa. A gente faz uma proposta, diria até arrojada, que é uma revisão da lei do mínimo, né? Todo agrônomo sabe que o limite da produtividade é o nutriente que está em falta, né? E hoje eu diria o seguinte, que a nova lei do mínimo quem define é a carga genética / biotecnologia. A partir daquele ponto, todas as outras tecnologias, elas são incrementais na defesa ou na preservação daquele potencial produtivo que aquela genética, naquela condição de clima, é possível entregar como teto produtivo. E o ponto que chama muita atenção é o tema do preparo de perfil do solo. Gente, calcário, primeira vez que eu tive no oeste da Bahia, em 2001, abria-se uma área do oeste da Bahia com 2 toneladas de calcário por hectare, uma aplicação só, um pé de grade e ponto. Hoje, dependendo do nível de investimento, a discussão é se você abrir com 6, com 8, com 10 ou com 12. Em 2, 3 ou talvez 4 aplicações, fora 2 toneladas de super simples ou alguma outra fonte de fósforo e, eventualmente, também uma fonte de gesso. Dos campos que a gente auditou, a maior parte deles, praticamente 40%, 50%, faz uma aplicação de calcário a cada 2 anos, para repor, de fato, marchas de extração ou produtividades mais elevadas requerem um manejo nutricional e fisiológico muito mais assertivo. Então, o tema do
do perfil de solo, o tema da adubação de base é extremamente relevante, assim como é relevante o tema da adubação de base propriamente dito. Então, praticamente todos os produtores que a gente auditou nesse processo aplicaram fósforo em pré-semeadura ou na semeadura e nitrogênio em cobertura de solo. E do ponto de vista de nutrição foliar, praticamente todos os campos auditados fizeram alguma aplicação ou de zinco ou de manganês. Sumiu minha tela aqui. Tá. Vou lá. Então, assim, são observações, eu diria, até um pouco óbvias de receita para chegar nos níveis de produtividade que a gente enxerga nessa cultura. Um outro ponto relevante, a questão de TSI, seja para produtos de proteção de cultivo, seja para produtos de nutrição ou bioestimulação ou biológicos. Praticamente 70% de todo mundo que fez que foi auditado, 100% deles fizeram algum tipo de TSI. Mas o que chama atenção é que 30% desses produtores já fizeram o tratamento da semente on-farm, seja com defensivos, seja com produtos de nutrição ou fisiologia de plantas, né? E dentro da lógica do manejo, daquela preocupação de não deixar a cigarrinha se instalar na lavoura, eu vou pegar, por exemplo, na média, quase 4 aplicações para manejo de cigarrinha nos campos que foram auditados. Todas essas informações de manejo que estão compiladas aqui, elas vieram das fichas de campo que foram preenchidas pelos agricultores, pelos técnicos, pelos RTVs, que precederam o trabalho da auditoria SOMAR nesse processo. Fungicida, na média, já 2,2 aplicações de fungicida no manejo dessa safra de inverno agora do 22. E o inseticida para lagarta, também com uma entrada média da casa de 3 entradas para o manejo de lagartas desfolhadoras, em reforço, em complemento à proteção que essas biotecnologias trazem para esses campos de milho. Dito isso, uma pequena amostra que eu coloco aqui, antes da gente começar a chamar aqui os ganhadores, a gente faz um pequeno break aqui para começar a chamar os ganhadores do concurso, uma amostra de produtores em destaque, campos que tiveram produtividades que eu chamo bastante relevantes. E aqui eu vou falar o seguinte, 140 sacas de milho no Pará, a menor produtividade desse destaque aqui. Gente, mas há 5 anos atrás seriam 0 sacas de milho no hectare do Pará. Então, do ponto de vista incremental, o salto é muito maior, sem querer desmerecer uma produtividade de 220 sacos numa região de mineiros, mas uma produtividade de 140 sacos no sul do Pará, uma produtividade de 160 sacos no Piauí, uma produtividade de 205 sacos no Maranhão. Isso é um feito extraordinário, porque há 5, 6 anos atrás não teria nenhum saco de milho nesse hectare. E o efeito de mercado, o efeito de alimentar desde uma indústria de confinamento, uma indústria de frango, uma indústria de suíno e também a exportação, é fenomenal. Mas mais importante, voltando à discussão aqui da apresentação do professor Lucílio, a geração de renda, a geração de fluxo de caixa que esta segunda safra traz para essas propriedades nas mais diferentes regiões de produção é algo fenomenal. Eu comentava mais cedo, a gente tem um levantamento que entre 2010, safra 2010 e safra 2019, uma área de milho de segunda safra, base Mato Grosso, mais precisamente base Primavera, já convertido em saca de soja, uma área, essa fazenda que planta soja no verão e milho no inverno, o milho deixou 5 sacas de soja líquido para o produtor. Então, essa é a forma de compensar o aumento do custo de oportunidade de uma terra mais cara, de diluir custos fixos, custos com mão de obra, custos com equipamento, otimizar as questões agronômicas no manejo da fertilidade, no manejo das plantas daninhas e tudo mais. Então, tudo isso vem dessa esfera, vem dessa combinação onde diferentes regiões do Brasil hoje se tornam extremamente competitivas na produção do milho da segunda safra. Então, aqui eu tenho os principais, assim, uma visão muito geral de tudo aquilo que a gente observou nesse campo, no campo da produtividade da safra de inverno agora no 22, e chamo agora a Sueli para a gente começar a se preparar para o grande momento, que é exatamente anunciar quem são os ganhadores, tanto do sequeiro quanto do inverno, desse segundo campeonato de produtividade do Milho Brasil. Vamos em frente, vamos em frente. Todos preparados? Todos os indicados estão por aí? Todo mundo a postos?
Vamos lá, depois desse encerramento de conteúdo, chegou o grande momento. Os nomes estão evento. aqui. Aí, só que, exatamente. Eu tenho aqui todos os nomes, mas não vou dar spoiler, não. Vamos pedir para a produção fazer aquele climinha de muita expectativa, não é mesmo? Vamos soltar? Campo Irrigado, categoria 3º lugar. Leomir Francisco Baldissera, que está hoje representado pelo Ivan Porcel e o Euler Machado. Gostaria de pedir também para o RTV da ICL, Frederico Gomes, vir receber o troféu pelo Leomir Baldissera. Palmas, mais palmas. Estão aí o Ivan Porcel, o Euler Machado e o RTV da ICL, Frederico Gomes, recebendo a 3ª colocação do produtor Leomir Baldissera. Categoria Campo Irrigado. Obrigada, meninos. Agora, eu contei o santo, tem que contar Tem o que milagre. contar o milagre, exatamente. Agora o Anderson vai mostrar qual foi o nível de produtividade do seu Leomir. Alguns dados do campo do seu Leomir que foram auditados pelo pessoal da Somar, que está aqui presente com a gente. Primeiro ponto, uma produtividade de 190 sacas de milho por hectare na região de Capão Bonito, São Paulo. Desafio de clima, uma região que questões de altitude, questões de temperatura, geada, tudo isso com uma implicação muito forte sobre o potencial produtivo. Então aqui, quando eu vejo uma produtividade desse nível, nesse patamar, é algo realmente de grandíssimo mérito. Detalhes, uma semeadora do começo de fevereiro, 10 de fevereiro, uma população na casa de 67 mil plantas por hectare, TSI, ou seja, um pacote tecnológico bastante robusto, uso de bioestimulante, um uso muito robusto de proteção, robusto / responsável de proteção de cultivos, e é assim que se explica, não tem milagre, né? Aquela história lá de Minas, a gente vê as pingas que tomam, mas não vê os tombos que leva. Chegar em 190 sacas de milho por hectare nas condições de produção que é comum lá no sul de São Paulo, sul-sudoeste de São Paulo, sem uma carga de tecnologia tão grande igual essa, é literalmente impossível, e isso, obviamente, só reforça o mérito do time técnico do seu Leomir, de todo o empreendedorismo nesse nível de produção. Tá certo, tá aí o raio-x do Leomir. Agora, 2º lugar da categoria Campo Irrigado. Tchananana, quem será? 2ª colocação, categoria Campo Irrigado, Celso Mânica. Palmas para o Celso, representado pelo Pedro Henrique e o RTV da Bayer, Lucas Soares. E também o Guilherme Teixeira, que é gerente da Stoller, para receber o troféu. Por favor, senhores, ao palco. Peço uma nova salva de palmas para os ganhadores do 2º lugar do Campo Irrigado. Recebendo aí os cumprimentos do Anderson, curador do GETAP, Celso Mânica. Obrigada, meninos, parabéns pela conquista. Anderson. A mesma história, né? Tem que contar o santo, mas também tem que contar o milagre. Tá aí o raio-x do Celso. Gente, região de Unaí, noroeste de Minas, de novo uma região que já no ano passado fez muito bonito e esse ano não é diferente, não surpreende. Campos irrigados com alto potencial de produtividade, campos irrigados com alta carga de tecnologia. Campo aqui do Celso, produtividade de 213 sacas de milho por hectare, de acordo com a ficha de campo, de acordo com a auditoria. Plantio do final de fevereiro, plantio com uma população na casa de 62 mil plantas. De novo, um pacote com TSI em farm, bioestimulante, aplicação de proteção de cultivos, não tem almoço grátis. Chegar nesses níveis de produtividade tem comprometimento tecnológico, tem comprometimento de gestão da tecnologia. Eu sempre falo uma frase, gente, no fim, o dia a dia da produção agrícola é uma grande orquestra sinfônica, onde você tem que manter afinado e sincronizado duas dezenas de instrumentos. Uma série de operações, uma série de processos antecedem o nível de produtividade igual esse que o Celso consegue lá em Unaí. Parabéns, Celso. Agora sim, a gente vai ao 1º colocado da categoria Campo Irrigado. Quem será, gente?
expectativa. Primeiro lugar, categoria Campo Irrigado. Bicampeão, João Cornélio Henrique Michels. Palmas para o João Cornélio. Bicampeão. Quem vem representar o João Cornélio é o Taigo e a RTV da Bayer, Priscila Paiva. Taigo e Priscila, uma nova salva de palmas para eles. Parabéns, pessoal. Pode subir, Priscila. Suba, por favor, venha receber o troféu. Me diz como o João foi bicampeão, Anderson. Sueli, eu não sei como é que aconteceu, mas com 2 anos com esses resultados impressionantes na região de Buriti, Zunaí, eu acho que o preço da terra já subiu 10% na região. 216 sacas de milho por hectare. De novo, uma região com questões de administração de recurso de água, você tem que dosar muito bem a irrigação, um pacote tecnológico também muito robusto, plantio do comecinho de março, população na casa de 65 mil plantas por hectare, aqui tem todo o histórico de chuva, todo o histórico de culturas que foi feito antes. Então, de novo, não tem segredo, dedicação, trabalho e, sobretudo, tecnologia permite esse nível de retorno, permite esse nível de produtividade na cultura do milho, Brasil afora, mas em especial nessa região noroeste do Brasil, no noroeste de Minas. Em vista que esse resultado é referência para o Brasil todo, esses dados vão estar disponíveis, obviamente, né, Anderson? Todos esses dados, como eu falei, esse relatório está disponível, vai estar disponível muito em breve no site do GETAP. E, de novo, fiquem à vontade de baixar, de discutir. E cada um desses produtores, eles recebem o seu laudo detalhado, com todas as análises, um laudo agronômico detalhado da sua produtividade. Vamos virar de categoria, agora a categoria sequeiro. Produção, terceiro lugar na categoria sequeiro, quem será? Campo Sequeiro, terceiro lugar. Marcelino Siquieri. Palmas para o Marcelino. Marcelino que vem acompanhado do RTV da Bayer, Leopoldo Marque. Por favor, meninos, subam ao palco. Mais uma salva de palmas para os meninos. Terceiro lugar na categoria sequeiro. Marcelino Siquieri e o RTV da Bayer, Leopoldo Marque. Obrigada, meninos. Parabéns. Anderson. Aqui, de novo, como eu coloquei aquele slide com 6 diferentes estados do Brasil, as questões climáticas que distinguem cada uma da região. Então, quando eu olho para a condição de sequeiro, numa fotografia Brasil, região de Novo Biratã, região de Lucas, região de Sorriso, indiscutivelmente é o grande filé, é a grande meca da produção de milho na segunda safra. E aí eu pego os dados do Marcelino, olha só, plantio de janeiro, populações um pouco mais elevadas, na casa de 70 mil plantas por hectare, um pacote tecnológico também robusto e, obviamente, nessa combinação entre uma safra de soja muito eficiente, com janela de plantio, manejo de solo, preparo de perfil e tudo mais, permite uma safra de milho na sequência também com alto potencial. Porém, aqui de novo o desafio de manejo, controle de cigarrinha, controle de doenças e tudo mais, principalmente num plantio de janeiro, que ainda pega um volume de chuvas bastante considerável nessa região e que obviamente tem lá sua pressão de doenças, principalmente do meio para o final do ciclo. Ainda assim, uma produtividade de realmente de tirar o chapéu, praticamente 222 sacas de milho por hectare e que me lembra muito 2 patinhos na lagoa. Obrigada, Anderson. Segundo colocado da categoria sequeiro, Campo Sequeiro. Quem será? Coloca o nome para mim, André. Cristiano Michel Prece, venha para o palco. E o RTV da Bayer, Gustavo Coelho, para receber esse prêmio com o Cristiano.
salva de palmas para os meninos, Cristiano Prece e o RTV da Bayer, Gustavo Coelho, segunda colocação na categoria Campo Sequeiro. Recebendo o troféu das mãos do Anderson, curador do Getap. Pausa para o registro, para o Lucas Mateus registrar. Parabéns, meninos, parabéns. Anderson, mostra pra gente o feito. Um pouco da história da produção do Cristiano. Também uma produtividade de quase 230 sacas de milho por hectare, plantios de janeiro, região de Sorriso, que eu falo, que é a meca da produção do milho na segunda safra no Brasil, talvez em condições muito parecidas com o que é sudoeste goiano, mas chama atenção realmente que é uma região extremamente competitiva e o agricultor desta região não pode se dar o luxo nem desperdiçar terra e muito menos desperdiçar chuva. Essa chuva tem que virar sacas de milho, tem que virar as 227 sacas de milho. E como mostra ali, de novo, um pacote de tecnologia bastante robusto, bastante considerável e que mostra aonde essa região pode chegar. E aí, quando eu falo da tese da caixa d'água, essa é a caixa d'água cheia, praticamente derramando. E quando eu olho para as médias desta região, que é o filé do Brasil, para essa safra, em especial para a safra de milho na segunda safra, tem muito espaço ainda para preencher esse gap tecnológico. Perfeito. Agora a gente vai para o primeiro colocado da categoria Campo Sequeiro. Quem será, Andrezinho? Christian Marques Dalben, o grande ganhador da categoria Campo Sequeiro. Convido também o RTV da Bayer, Gustavo Coelho, novamente para acompanhar o Christian Dalben. Palmas novamente para o Christian Dalben e o Gustavo Coelho, RTV da Bayer. Parabéns, meninos. Parabéns, meninos. Anderson. 250 sacas de milho por hectare, gente. Quando a gente conta isso aqui para um americano, quando a gente conta isso para um europeu, eles assustam. Cristian, qual foi a produtividade de soja na safra anterior? Na colheita da soja? 76. 250 sacas de milho em cima de 76 sacas de soja. É um feito, assim, extraordinário, digno de mérito, digno de louvor. Por quê? É bonito ver o número, mas não é fácil chegar nesse resultado. E aqui, de novo, plantios de janeiro, populações mais adensadas, altíssima carga de tecnologia, o que não significa dizer que não tem desafio de manejo de doença, manejo de plantas daninhas, manejo da famigerada cigarrinha, como diz o Paulo, bicho tinhoso, né? Mas o resultado está aí, e esse é realmente, quando a gente fala de um projeto Getap, são números iguais a esses que motivam, que criam propósito para um projeto igual a esse. Suelen, obrigada, acho que todos aqui, por mais que a gente tenha divulgado aqui os 3 do sequeiro, os 3 do irrigado, acho que todos que participaram de um projeto igual a esse, gente, aqui não tem perdedor, aqui tem todos vencedores. Porque quando a gente pega fotos iguais a essa de um processo de auditoria, como eu disse, que o pessoal da Somar que nos acompanha, a própria Somar, com o Marivão, o João, empresa que sofreu também com a pandemia, tiveram perdas de pessoas, é bacana você ver esse tipo de trabalho, e isso é um reflexo, isso é a ponta do iceberg de um trabalho que o Christian, que todos que participaram aqui, enfrentam aí no seu dia a dia da produção do milho na segunda safra.